Olá, pessoal! Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os gases. É o estudo dos gases. Os gases têm um comportamento muito especial dentro dos estados físicos da matéria. Nós sabemos que a matéria ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Mas os gases eles têm um comportamento muito especial, por quê? Porque eles não têm volume próprio, eles não têm forma própria. Nós podemos perceber cheiros, por quê? Porque os gases eles têm um processo de difusão. Então, quando a gente sente o bom cheiro de um perfume ou o mau cheiro de algum esgoto, por exemplo, são os gases que estão chegando ao nosso nariz, às nossas narinas, porque eles saem do local onde eles estão e vão ocupando todo o volume possível que você der para eles. A gente só consegue medir, na verdade, o volume de um gás, a pressão, a temperatura, quando nós confinamos esse gás dentro de um espaço físico. Se nós não confinarmos, ele vai ocupar o lugar que você der para ele. Por isso que a gente consegue sentir o cheiro das coisas. Quando você está fritando um alho na sua cozinha, fritando uma cebola, você sente esse cheiro. Isso vai esparramando para a sua vizinhança, inclusive. E as pessoas conseguem até definir o que você está fazendo na sua cozinha, se você está fazendo um bolo, se você está fazendo um feijão, se você está fazendo um churrasco. Isso devido a essa propriedade fenomenal que os gases têm, que outros estados não possuem. Bom, para estudar os gases, nós temos que trabalhar os 3 estados físicos, tá? E sólido, líquido, gasoso. Mas, a gente colocando agora os nossos olhos apenas no estado gasoso, nós temos 3 grandezas importantes a serem estudadas. Quais são essas grandezas? Pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de estado dos gases. Bem, quando a gente fala em pressão, a gente pergunta assim, como é que eu posso definir a pressão? Todo mundo já pisou no chão e sabe que a gente exerce uma pressão ao pisar no chão. O que é a pressão? Quando a gente fala em pressão, nós podemos definir pressão como uma força sobre uma área. Então, nós definimos a pressão, a força que nós estamos exercendo sobre uma determinada área. E aí, por que a importância de eu estudar a pressão? Porque os gases também fazem uma pressão. Do que são compostos, né? O gás atmosférico, por exemplo, o ar atmosférico, de moléculas gasosas. Quais são as principais moléculas do ar atmosférico? Quando a gente fala nas moléculas do ar atmosférico, nós falamos em quais moléculas? Nós temos aqui nitrogênio, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e, em menor quantidade, outros gases. Esses gases no ar atmosférico, eles também exercem uma pressão. Uma das coisas que eu coloquei dentro das temáticas e das perguntas do fórum foi a questão seguinte: quando que a pressão é maior? Em uma montanha ou ao nível do mar? Onde a temperatura da água ferveria numa temperatura mais baixa, ao nível do mar ou na montanha? Bem, nós temos que analisar o seguinte. Vamos colocar aqui uma ilustração como se eu tivesse uma montanha e o nível do mar. Torricelli, no seu experimento, quando ele fez e definiu a pressão atmosférica como 1 atm, o experimento dele foi feito ao nível do mar. Então, tudo que nós tomamos como referência é o nível do mar. Imaginemos que aqui você esteja fervendo uma água. Você tem aqui um aquecimento, vou colocar aqui como se fosse um símbolo de aquecimento, se nós estivéssemos aquecendo esse material. E o que acontece? Nesse recipiente vão se formar bolhas com vapor de água. Esse vapor vai querer sair.
Mas, contrariamente a ele, nós temos uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica está forçando com que essas bolhas permaneçam dentro do recipiente. Imaginemos que a pressão atmosférica é como se fosse uma coluna de ar exercendo uma pressão sobre a nossa cabeça, sobre a superfície. Então, aqui nós não percebemos que nós estamos adaptados ao nível do mar ou na altitude em que nós vivemos, mas sempre sobre nós vai existir moléculas fazendo uma pressão. Então, dessa forma, a pressão atmosférica vai estar fazendo contra a pressão de vapor uma força. Então, nós vamos ter duas forças contrárias. E só vai entrar em ebulição quando essa pressão de vapor vencer a pressão atmosférica. Agora, a pergunta é a seguinte: na montanha, a pressão atmosférica é maior ou menor que o nível do mar? Vamos analisar aqui. O que vai acontecer? Esse vapor, da mesma forma, vai exercer uma pressão e vai querer sair. Mas a pergunta é, gente, a pressão atmosférica aqui é maior ou menor? Imagine aqui como se fosse o nosso limite. Olha o tamanho da pressão atmosférica sobre essa pessoa. Olha aqui o tamanho da pressão atmosférica sobre uma pessoa na montanha. Onde que essa pressão atmosférica está sendo maior? É claro que é o nível do mar. Então, aqui na montanha, a pressão atmosférica é menor. Consequentemente, esse vapor d'água não vai precisar exercer tanta força para entrar em ebulição contra a pressão atmosférica. Então, aqui, a temperatura de ebulição na montanha é menor do que no nível do mar. Essa daí foi uma das questões que a gente discutiu durante o fórum, que várias pessoas participaram. Eu quero chamar a atenção de vocês também o seguinte, que quando a gente fala em escalar uma montanha, o que acontece? As pessoas escalam uma montanha e vão subindo devagar. Por quê? Porque lá em cima o ar vai ficando rarefeito. O que é rarefeito? Eu tenho menos moléculas de oxigênio, porque a pressão é menor. O que significa que eu tenho menos moléculas. Consequentemente, essa pessoa vai sentir falta de ar. Ela não está adaptada a esse ambiente. Normalmente, quando a altitude é muito grande, o montanhista, a pessoa que está escalando, ela leva inclusive um balão de oxigênio sobressalente, para que ela não perca, né? Para que ela não sinta mal. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente vê aqueles casos. Foi jogar em La Paz, na Bolívia, a mais de 3.000 metros de altitude. Lá a pressão é menor, a bola corre mais rápido. Então, além do atleta ter que correr mais atrás da bola, que a bola corre mais rápido, ele tem menos oxigênio. Então, tem que fazer uma nova adaptação do seu organismo nesse sentido. Então, é muito importante a gente analisar, quando a gente está falando de gases, em relação à pressão atmosférica. Ok? Bem, agora nós vamos trabalhar as mudanças de estado físico dos gases. E nesse caso, nós temos 3 transformações importantes: a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Nós temos sempre que nos lembrar que a gente vai trabalhar em cima de 3 variáveis. Quais são essas variáveis que nós vamos analisar? Quando a gente fala as variáveis dos gases, nós temos que pensar nas 3 variáveis, que são pressão, volume e temperatura. E quando a gente trabalha dentro das transformações gasosas, nós vamos sempre manter uma dessas variáveis constantes. Por exemplo, quando eu falo em transformação isotérmica, eu mantenho a temperatura constante. Quando eu falo em transformação isobárica, eu mantenho a pressão constante. E quando eu falo em transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, eu mantenho o volume constante. Primeira lei, a lei de Boyle-Mariotti, mais conhecida como lei de Boyle. O que acontece? Na lei de Boyle, que é a transformação isotérmica, nós mantemos a temperatura constante. Então, a primeira transformação é chamada de transformação isotérmica.
Na transformação isotérmica, nós mantemos a temperatura constante. E aí, quais são as outras variáveis que nós temos? Se eu mantenho a temperatura constante, consequentemente, eu vou ter que analisar o quê? Nós vamos ter que analisar a pressão e o volume. E nessa lei, quando eu vario a pressão e volume, a pergunta é, eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Por que eles são inversamente proporcionais? Por que eu posso dizer isso? Porque quando eu aumento a pressão, consequentemente, eu vou ter uma diminuição de volume. E isso analisando dentro de uma temperatura constante. O que nós vamos ver agora através da demonstração de um experimento. Bom, com materiais simples nós podemos demonstrar a lei dos gases. Aqui nós temos uma seringa em que nós podemos tirar o seu êmbolo e nós temos aqui um balãozinho desses usados para aniversário, para festas. O que aconteceu? Esse balão foi cortado e de forma que ele foi enchido e colocado dentro desta seringa, de forma a ter ficado aqui, ele cheio, e aqui nós temos o êmbolo para que nós possamos movimentar, aumentando e diminuindo o volume. O que acontece? Nesse primeiro experimento, nós vamos demonstrar a transformação isotérmica. O que é transformação isotérmica? Quando nós temos a temperatura constante. Aqui não há variação de temperatura neste ambiente. O que vai variar então? Nós vamos variar a pressão. A pressão vai ser feita através do quê? Do êmbolo da seringa, coisa que nós já vimos muitas vezes no nosso dia a dia. E quando nós fazemos uma pressão com o êmbolo da seringa, o que acontece? Diminui o volume. E como é que nós vamos poder demonstrar isso daí? O volume do balãozinho que está dentro da seringa, ele vai diminuir. Por quê? Pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume do balão dentro da seringa. Da mesma forma, quando a Mariana puxar este êmbolo, o que nós vamos estar acontecendo? Vai estar tendo uma menor pressão. Dessa forma, quando nós temos uma menor pressão, aumenta o volume do balãozinho dentro da seringa. Então, recordando, nós temos aqui uma transformação isotérmica. A segunda transformação, nós chamamos de transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É quando nós temos a pressão constante. Tendo a pressão constante, quais são as variáveis que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a temperatura e o volume. E novamente vem a pergunta, eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Nesse caso, temperatura e volume, eles são diretamente proporcionais. O que significa isso? O que significa dizer que eles são diretamente proporcionais? Significa dizer, pessoal, que assim que eu aumento a temperatura, o que acontece? Eu aumento também o grau de agitação das moléculas. Se essas moléculas agitam mais, vai ter também um aumento do volume, tá? Então, quando eu falo que são diretamente proporcionais, significa aumentando uma das variáveis, a outra aumenta também, mantendo-se, nesse caso, a pressão constante. Nós vamos agora ver um experimento que demonstra a transformação isobárica. Com dois materiais também muito simples, nós vamos demonstrar a transformação isobárica. O que é isobárica? Quando nós temos a pressão constante. Veja que aqui nós temos uma garrafa PET e, novamente, um balão de aniversário. Muito simples. O que nós temos, então? Nós vamos colocar essa garrafa PET com o balão e vejam que o balão está murcho, certo? Na transformação isobárica, quando nós temos a pressão constante, nós vamos analisar o quê? A temperatura e o volume.
E temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Então, coloque agora, André, esta água quente nesta bandeja de alumínio, uma assadeira comum que vocês tiverem dentro de casa. E vejamos o que vai acontecer. O que está acontecendo no processo? Aqui nós tivemos um aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas. Ficando mais agitadas, vai haver então um aumento de volume, o que está sendo demonstrado pelo enchimento deste balão. Então, nós temos pressão constante, a pressão atmosférica é constante, e a temperatura e o volume diretamente proporcionais. Aumentando a temperatura, nós temos um aumento do volume. Bom, vamos agora tratar da transformação isocórica. O que é transformação isocórica? Até esse nome parece ser um pouco difícil, né? E alguns preferem não usar o nome isocórica. Eles preferem usar, inclusive, o nome isovolumétrica, que fica mais fácil, de fato, quando a gente quer mostrar a transformação, que iso sempre igual, volumétrica de volume. E alguns ainda usam transformação isométrica. Então, quando vocês estiverem trabalhando, os três nomes podem ser usados. Mas o que quer dizer a transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica? É quando nós temos o volume constante. Bem, tendo volume constante, nós vamos analisar então outras duas variáveis. Quais são essas outras duas variáveis que nós vamos analisar? A temperatura e a pressão. E novamente vem a pergunta: temperatura e pressão são diretamente ou inversamente proporcionais? Temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Quando a gente fala que são diretamente proporcionais, dentro do raciocínio que a gente tem feito, o que acontece quando eu falo que são diretamente proporcionais? Quando eu aumento a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas, consequentemente, nós temos um aumento de pressão, considerando esse volume constante. Nós vamos agora demonstrar um experimento em que nós vemos na prática essa transformação isocórica. Com materiais simples e acessíveis, como nós temos aqui uma garrafa PET, nós temos aqui uma tampa de garrafa PET, acoplado aqui uma mangueirinha fina, também de PVC. O que nós temos? Nós vamos demonstrar aqui a transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. O que é isso? Quando nós temos um volume constante. Então, vamos considerar aqui o volume constante desta garrafa. Consequentemente, nós vamos analisar duas variáveis, que serão quem? Pressão e temperatura. O que acontece? Pressão e temperatura são variáveis diretamente proporcionais. Aumentando a temperatura, nós temos também um aumento da pressão, o que vai ser demonstrado com esse líquido, que nada mais é do que um corante, que foi colocado dentro dessa mangueira. O André vai colocar agora uma água quente dentro desse recipiente contendo esse frasco de plástico. Vamos ver o que vai acontecer. O que nós estamos percebendo? Um deslocamento desse líquido com corante dentro da mangueira. Por que isso está acontecendo? Porque quando foi colocada uma água aquecida, as moléculas têm lá dentro um aumento de colisão, um aumento de pressão. Aumentando a pressão, o que vai acontecer? Nós vamos perceber um deslocamento desse líquido dentro da mangueira. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão.
Então, essa pressão feita pelo vapor que está dentro da garrafa, ele vai deslocar esse líquido que está dentro da mangueira e que nós podemos perceber que é um corante vermelho. Fica mais fácil da gente analisar esta variação. Agora nós vamos falar da equação geral dos gases. Quando nós tivermos a variação das três variáveis, pressão, volume e temperatura. Então, o que nós temos nesse momento? Nós temos pressão vezes volume vezes temperatura. Eu vou usar zerinho como sendo inicial e umzinho como sendo final. Pressão, volume e temperatura. Ou seja, nesse caso, nós temos as três variações, tanto da pressão como o volume e também a temperatura. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para vocês que a partir dessa equação geral dos gases, nós podemos tirar as três transformações que nós já conversamos no início. Quais transformações? Isotérmica, isobárica, isocórica. Então, veja bem, pessoal, aqui é o estado inicial, aqui é o estado final. Então, vou colocar para vocês inicial e aqui final. A partir dessa equação geral dos gases, o que nós podemos fazer? Por exemplo, na transformação isotérmica, temperatura constante. Isotérmica. O que nós podemos fazer nesse caso? Na transformação isotérmica, eu vou simplesmente cortar aqui da equação geral dos gases a temperatura, já que essa temperatura ela não vai variar. Consequentemente, como é que vai ficar a minha fórmula? A gente brinca de dizer PV, PV. Ou seja, pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final, que são variáveis inversamente proporcionais. Se eu trabalhar a pressão constante, quando eu falo em pressão constante, eu tenho uma variação isobárica. Na mesma equação geral dos gases, se a transformação é isobárica, quem que nós vamos manter constante? A pressão, então vou tirar a pressão. Consequentemente, o que nós vamos ter agora? O que sobrou aqui? Viti. Ou seja, nós temos volume e temperatura diretamente proporcionais. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Ainda aproveitando a mesma fórmula, nós vamos falar agora do volume constante. Quando nós temos o volume constante, nós falamos da transformação isocórica. Quem que nós vamos agora tirar na minha equação? Agora nós tiraríamos o volume. Como é que ficaria na minha equação? Piti. Ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Eu quero chamar a atenção de uma coisa muito importante para vocês agora. Todas as vezes que nós falarmos em temperatura, nós temos que trabalhar essa temperatura em Kelvin. Por quê, pessoal? Porque esse é o sistema internacional. Sistema internacional não é temperatura em graus Celsius, é temperatura em Kelvin. Não existe grau Kelvin, é simplesmente Kelvin. Como é que eu acho essa temperatura em Kelvin se, por exemplo, num exercício, essa temperatura vier em graus Celsius? Bom, para eu achar a temperatura em Kelvin, basta eu somar a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, lembre-se, todas as vezes que vocês fizerem qualquer exercício da lei dos gases, vocês têm que trabalhar a temperatura em Kelvin. Uma outra equação muito trabalhada dentro das leis dos gases é a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols, da quantidade de moléculas que eu tenho dentro de um recipiente, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura.
Percebam que nesta equação nós não temos início e final, ou seja, eu não tenho um estado inicial dos gases e um estado final dos gases. Não é, neste caso, um estudo de transformação, mas de uma situação em que você tem dentro de um recipiente uma pressão, em que você tem um volume, em que você tem um número de mols, em que você tem uma constante dos gases e uma temperatura. Lembrando que essa temperatura sempre vai ser em Kelvin. Uma outra coisa importante, pessoal, essa pressão aqui, ela pode ser trabalhada em várias unidades, que você vai ter que prestar atenção dentro do exercício. Ela pode ser dada em ATM, ela pode ser dada em milímetros de mercúrio, ela pode ser dada em libras. Então, você vai ter que analisar na hora que você estiver fazendo o exercício. Esse volume aqui, ele tem que ser em litros. O que é esse número de mols? O que seria isso? Número de mols. Número de mols é relativo à quantidade de matéria. 1 mol, 2 mols, 3 mols. Lembrando que em 1 mol, você tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades de quê? Átomos, moléculas, íons, depende do exercício. Neste caso aqui, como nós estamos trabalhando de gases, vai ser 1 mol de um determinado gás. Então, veja só, e se não for dado o número de mols no exercício, como é que eu faço? Bem, o número de mols também pode ser dado como massa sobre massa molar. Então, no exercício, ele pode te dar a massa e você tem que achar a massa molar da substância, que é a massa contida em 1 mol. Só para dar um exemplo, vamos recordar como é que eu acho essa massa molar. Por exemplo, se eu tiver H2O, como é que eu acho essa massa molar? Eu vou lá na tabela periódica, procuro quanto que é a massa atômica do hidrogênio, 1U. Ninguém precisa decorar isso. Isso tem na tabela. Oxigênio, 16U. Vou analisar quantas vezes aparece cada um desses átomos na molécula. Por exemplo, hidrogênio é 1, quantas vezes ele aparece? 2 vezes. Então, aqui eu vou multiplicar vezes 2. 2U. O oxigênio é 16. Não apareceu nada. Quando não aparece nada, subentende-se que é 1 só. Então, vezes 1. 16U. Somando, quanto que eu tenho aqui? 18U. Isso aqui é massa molecular. Mas no exercício, a gente está dizendo que a gente trabalha massa molar. Então, nada mais é do que essa massa molecular, a massa molar nada mais é do que a massa molecular em gramas. 18 gramas por mol. Então, eu vou pegar esse dado e vou colocá-lo em gramas. Bem, o que é esse R? R é uma constante dos gases. Esse valor, normalmente, ele é dado no exercício. E ele vai variar em função da pressão. Se a pressão é ATM, por exemplo, o R é 0,082 ATM vezes litro, mol por K. Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, é 62,3 e assim sucessivamente. Então, você vai ter que analisar qual é a unidade da pressão para usar o R corretamente. E a temperatura, lembrando sempre que você vai ter que trabalhá-la em Kelvin. Então, gente, nós sempre trabalhamos muito essa equação de Clapeyron quando nós não temos estado inicial e final dos gases, mas simplesmente dados de pressão, de volume e de temperatura e uma quantidade de mols que o exercício estiver trazendo para a gente. Bom, agora nós vamos falar sobre a lei de Gram. A lei de Gram, ela trata muito de 2 questões importantes, que é a difusão dos gases, a efusão dos gases. Nós falamos no começo da aula da questão dos cheiros dos gases. E a pergunta é, como é que eu meço essa velocidade com que os gases
fazem esse caminho na atmosfera. Será que é possível? Por exemplo, se eu quebrasse um determinado frasco de um gás, será que é possível medir essa velocidade? Então, Graham conseguiu determinar isso. Ele mediu, ele fez a relação entre a velocidade de dois gases. Se eu estivesse medindo, competindo dois gases dentro de uma sala de aula, por exemplo, quebrasse os dois frascos e esses gases saíssem e entrassem em processo de difusão. Como é que eu meço essa velocidade, uma em relação ao outro? Como é que eu sei qual gás tem uma velocidade maior? Então, Graham, ele fez uma relação entre a velocidade de um gás A em relação à velocidade de um gás B. E ele encontrou que essa relação entre essas duas velocidades era inversamente proporcional à densidade dos gases. Ou seja, VA sobre VB é igual a raiz quadrada da densidade de B sobre a raiz quadrada da densidade de A. Também ele fez, através das deduções, que nós também podemos trabalhar que a velocidade de A sobre a velocidade de B é igual a raiz quadrada sobre a massa molar, que nós já acabamos de falar como é que calcula, da massa molar de B, sobre a raiz quadrada da massa molar de A. Então, eu tendo a densidade dos gases ou eu tendo a massa molar desses gases, eu consigo calcular qual é a relação entre a velocidade dos dois gases. Eu consigo saber quantas vezes a velocidade de um gás é maior que a velocidade de um outro gás. Turma, eu espero que essa videoaula tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Dentro dos exercícios propostos, dos fóruns em discussão, é óbvio que muito mais coisas a gente poderia colocar, mas eu deixo isso para os fóruns de discussão que nós vamos fazer dentro da plataforma. Espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!